E no USA Talk de hoje, você vai conhecer uma pessoa que o conhecimento salvou. E ela tá lá no Brasil, mas vem pra cá atender empresários sobre saúde sistêmica, emocional. Como é que é, fofinho? Saúde mental sistêmica. Saúde mental sistêmica. Então, hoje você vai aprender o que significa isso. Bem-vinda, Sandra Vomero. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigada, Renato, Bia. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom o assunto. Tá quente no Brasil, né? Tiveram algumas atualizações no Brasil sobre isso. E a gente tá super interessado. Primeiro, conhecer um pouquinho da sua história. Vou pedir para você começar contando um pouquinho da sua história, dessa trajetória, e depois a gente vai entrar em como você, do Brasil, é convidada para vir atender aqui nos Estados Unidos. Chique, hein, fofinho? Muito chique. Chique. Tá certo, Bia. Na verdade, eu sou educadora de profissão, né? Tive escola durante 15 anos, mais ou menos. E depois, por uma primeira dor na minha vida, que na época eu nem sabia as pessoas, eu tive crise de pânico. E na época, em 2000, até os médicos não sabiam, né? Mas aí você vai e eu descobri na inteligência emocional da época. Que era... Mudou só o nome, né, Sandra? Sim, só mudou o nome, porque não deixa de ser inteligência emocional, exatamente. Mas por que a gente fala hoje de saúde mental? É justamente porque você engloba, eu englobei, né? Porque depois dessa que eu saí da escola, eu fiz uma transição de carreira. Com a minha dor, eu comecei a estudar. E aí eu fui estudar programação neurolinguística, depois neurociência, depois psicologia positiva. E aí é tanto estudo que você fala, meu Deus, né? Uma hora eu vou ter que arrumar tudo isso. E o que acontece? Depois, aí eu fiz essa transição. Quando foi em 2016, então eu fiz em 2008, né? Depois em 2016 eu tive novamente que usar. Como você falou no começo, Bia, conhecimento salva. E ele salvou 2 vezes a minha vida. Primeiro foi a crise de pânico, que eu consegui, através da neurolinguística, me curar. E depois eu virei especialista. Não só eu já fazia transição de carreira, fazia relacionamento, mas também com pessoas de crise de pânico, porque é diferente quando você passa. Você olha no olho e você entende o que a pessoa fala. Eu não tô respirando, eu falo, eu sei porque eu também não respirava, mas calma, eu vou te ajudar. Sandra, você pode falar pra gente como que foi que aconteceu essa crise de pânico e qual circunstância? Então, é uma coisa assim, a gente não sabe de onde vem. Sabe o que eu costumo falar? A crise de pânico você não sabe quando vem, você só precisa saber quando sair. Você só precisa saber para sair. E quais são os sintomas? Como é que você se identificou que era isso? Olha, primeiro parece que você vai morrer. Aí, eu tinha 30 e poucos anos, eu vou infartar. Aí começa a vir a falta de ar. Gente, é horrível, porque nada é mais o que, assim, as pessoas que têm crise de pânico, depois cientificamente comprovado, são pessoas que vivem muito lá na frente. São pessoas que vivem no futuro, então... Pessoas ansiosas aí no caso. Exatamente, muita ansiedade. E aí, você tem que começar a controlar. Mas a crise em si, quando dá uma, ela é muito traumática. Uhum. Eu fui no hospital 3 vezes. Aí você está passando alguma coisa na sua vida? Como é que aconteceu? Se você não quiser falar, não tem problema. Não, foi justamente a transição. Porque assim, quando nasceu minha segunda filha, eu resolvi parar de trabalhar. Uhum. E a pessoa que trabalhava desde os 12 anos, ficou num vazio. Surta, exatamente, Bia. Surtei, exatamente. Só que aí tinha um nome, antigamente era surto, aí crise de pânico, aí tudo bem. Enfim, mas aí eu comecei em 2004 eu terminei, eu comecei a atender, em 2008 eu montei o escritório e eu atendia mesmo várias pessoas. 2013 eu comecei a fazer já grupo de mulheres. Eu e mais 2 pessoas, a gente fazia grupo e transformava as mulheres em 3 meses. Foi muito bacana, chamava de Projeto Espiral. Hoje está muito na moda, né? Mas eu já fazia isso lá em 2013. Enfim, e aí eu fui até em 2016. Em 2012, eu fiz uma outra formação, que foi a formação sistêmica. Por isso que hoje eu trabalho com saúde mental sistêmica, porque eu tenho toda essa formação. Inclusive, eu fiz formação com o próprio descobridor dessa visão sistêmica, que foi Bert Hellinger, quando ele foi no Brasil. Então, eu fiz a formação com ele. E aí, eu achei que, gente, agregou, né? Física quântica, tudo junto. Aquilo me deixou, assim, fascinada. E aí, eu comecei a usar. Só que em 2016, eu tive mais uma grande... Na realidade, eu tive que usar novamente conhecimento, porque eu passei por um luto. O meu marido, de 32 anos de casado, mais 3 de namoro, em 3 meses morreu. Meu Deus, sinto muito. Então, o que acontece? Eu tinha
uma vida totalmente estável, né? As minhas filhas já estavam adultas, porque eu casei muito cedo, tive filho muito cedo. Então, assim, eu estava muito cedo. E a gente já estava muito tempo, só os dois ali curtindo. E, de repente, veio essa notícia inesperada. E por isso que eu falo, é um trauma que eu tive, né? Porque não foi fácil. Mas é o conhecimento. E, principalmente, o conhecimento sistêmico. Porque, por amor, e eu sempre falo, às vezes, por um amor cego, a gente inverte os papéis. E não por nada, mas a minha filha mais velha queria inverter o papel. Pra vocês terem dela, ela colocou até rastreador no meu telefone. Com medo que eu fosse fazer alguma coisa e tal. Então, assim, é aí que o conhecimento, eu coloquei as coisas no lugar, porque eu tinha uma certeza. Eu falei assim, olha, eu sempre fui uma boa esposa, uma boa mulher, só que assim, e eu falo para todo mundo, eu não vim nesse mundo para ficar sozinha. E eu falei, eu não vou ficar sozinha. Então, tudo que eu ensinei, por isso que hoje eu falo, quando eu vou nas palestras, quando eu atendo as pessoas, tudo que eu passei, eu levo hoje e eu olho no olho e falo, eu sei o que é isso. E existe, Sandra, alguma técnica física, assim, de uma pessoa que está em crise, que ela possa desenvolver fisicamente, assim, no momento da crise? Existe técnica de respiração? Existem ferramentas da programação neurolinguística. Aliás, eu sempre, quando eu faço, ou geralmente eu faço uma sessão, ou são 5 sessões. Nessas 5 sessões, eu passo todas as ferramentas. Aí você vai perguntar, Bia, qual a diferença de você fazer uma terapia? Né? A terapia é muito bacana. Você fica um tempo com o psicólogo, né, tal. Essa terapia que eu uso, ela é uma terapia sistêmica, onde eu, nessas cinco sessões, eu dou ferramentas. Então, por exemplo, eu vou te falar uma ferramenta. Associado e dissociado, eu uso muito. E eu uso muito para mim também, né? Até hoje, não tem uma ferramenta que eu não use. Quando você está em numa situação boa, você tem que estar associada. Por quê? Porque ali vai te trazer lembranças, vai te trazer memórias, né? Quando você está passando por uma situação difícil, se você tem o conhecimento que você pode dissociar, o que é dissociar? Eu sempre falo, um passo para trás, não precisa um passo, mentalmente. Dá um passo para trás e olha a situação de fora. Porque quando você está associado, você está com a emoção. E dissociado, você tira a emoção e você consegue olhar sem ter essas coisas físicas, né? Então, assim, e a PNL, ela traz muito. Eu sou uma apaixonada pela PNL, né? Ela traz muitas ferramentas. Então, assim, as pessoas... Eu tenho clientes que às vezes me ligam e falam, olha, Sandra, eu usei essa técnica, eu usei essa ferramenta, eu usei aquela ferramenta. E dá certo. Então, só para ver se eu entendi rapidamente, eu tô numa crise de pânico ou de ansiedade, e aí eu tenho que sair da situação, entender, me ver de fora daquela situação. Na realidade, é saber que aquilo, quando eu estou na crise, é algo que eu já tomei consciência, porque geralmente a gente não toma. Eu vou só explicar entre o inconsciente e consciente, tá? É como se fosse um iceberg. O inconsciente é a parte maior que fica o consciente é a menor. Só que acontece o seguinte, o inconsciente, cientificamente comprovado, ele é praticamente desde que você nasceu. E ele é atemporal. O que quer dizer isso? Ele não tem tempo. Então, às vezes, algo que aconteceu 2, 5, 10 anos, vai trazer agora para o adulto de hoje. E aí a gente não tem consciência, só que aconteceu lá atrás. Então, quando eu tomo consciência, eu começo a entender, porque tem hora que a gente esquece da gente mesmo, né? E é isso, eu falo muito isso, sabe? É tomar consciência da gente, porque assim, só a gente pode mudar. E muitas vezes a gente quer que o marido mude, o filho mude, o amigo muda, e ninguém vai. Você vai mudar. Agora, quando você muda, aí sim, aí o redor muda. Isso acontece até com os nossos pais também, né? Muitas vezes falam, minha mãe é desse jeito. Ela vai ser desse jeito, não vai ter jeito. Porque ela veio primeiro, ela já tem, imagina atrás dela, a sua avó, a bisavó, tataravó, eles vêm com aquelas crenças, as crenças de lá. E aí eu pergunto, que recursos eles tinham lá? Que recursos, né? Então, você tem que olhar com amor com isso e falar assim, poxa vida, agora eu tenho recursos, eles não tiveram. Muitas vezes alguma coisa que aconteceu na nossa infância foi porque eles não sabiam também, né? Hoje a gente tem informação para tudo. Se a gente não sabe, entra no Santo Google, agora na IA, né? Porque agora IA, tudo é IA. Você vai lá e pergunta, você tem na hora. Gente, na época minha, não vou falar, né? Mas assim, você tinha que procurar a Barça. Era a única coisa que tinha, gente. Então, e Sandra, você, da sua trajetória, né? Você falou que você veio estudar aqui. Você acha, o fato de você ter vindo... Por que você procurou fazer uma especialização em Harvard?
Era um sonho, primeiro. Ok. Um sonho. E aí eu falo que o sonho, eu gosto muito da frase, né? De Walt Disney, você sonha, você realiza, né? E aí eu venho para os Estados Unidos desde 95, só que eu vinha para passear. E eu tinha mania. Onde eu vou, eu tenho mania de faculdade. E umas 2 vezes eu estava na placa de Harvard e eu falava assim, eu vou vir estudar aqui, eu vou vir estudar aqui. Então, aí eu falo também, a palavra tem poder. Sim. E quando em 2017 eu tive a oportunidade, eu fui fazer um curso de gestão lá em Harvard, né? E aquilo é encantador, aquilo é maravilhoso. Na época, o meu diretor lá que fazia o curso, ele falou, Sandra, vai pra internet. Olha só, como Harvard tudo acontece, né? Imagina, eu saí lá, imagina, esse homem é louco. Você acha que eu vou ficar fazendo internet? Em 2017, gente, ninguém tinha essa coisa de live, de internet, nada. Passou 3 anos, aconteceu o quê? A pandemia. Aí eu falava, o que eu escutei esse homem? Eu já deveria ter feito lá, né? Aí que em 2020 que eu fui. Porque em 2016, quando eu tive essa perda, eu tive que ajustar a minha vida. Né? A vida não só familiar, mas a vida da empresa do meu marido. Então eu tive que assumir uma empresa que não era minha. Então assim, mas para aquilo não despencar de vez, eu tive que assumir. Então eu parei praticamente da minha profissão, né? Da minha profissão que eu já vinha, que eu sempre fui coaching, né? Então eu tive que parar. Então eu retornei, eu estava retornando em 2020. Aí veio a pandemia. Aí eu também comecei a fazer umas lives e tal. Só que aquilo, todo mundo, ninguém sabia. Sabia que começou, mas quem sabia quando ia terminar? Ninguém sabia quando ia terminar. E aí foi em 2021, eu fui num curso, aí eu fui num evento em Harvard, né? E ali eu conheci uma pessoa que estava também lá, era uma brasileira que morava em Portugal e que a gente começou a conversar. E aí ela fez assim, você já pensou em escrever um livro? Eu falei, meu livro já está aqui, escrito. Ela falou assim, pois eu vou abrir uma editora e você vai ser a primeira autora. Ela chama-se Mayara Marinov. Eu tenho muita, assim, muita consideração e sou muito grata por ela, né? Porque foi esse gancho mesmo, né? E aí, você sai de lá meio assim, né? Como é que vai? Mas realmente, mas isso foi no final de 2021. Em 2022, em março, eu terminei o livro. E aí ela falou assim, você vai fazer a inauguração do livro em Dubai. E o que ela prometeu, eu fiz. Então, eu fui fazer a inauguração do meu livro lá em Dubai. Depois eu fiz em São Paulo também, fiz aqui nos Estados Unidos, mas o primeiro foi lá em Dubai. E aí, Bia, que começou a minha autoridade maior, e principalmente aqui nos Estados Unidos. Por quê? Aí eu comecei a vir para cá e eu era convidada. Por quê? Porque a gente chama-se Rota da Empreendedora. Então eu venho como palestrante, né? E como eu tenho toda essa parte que eu trabalho com os atendimentos, então eu acabei atendendo. E também empresas. Eu atendo muitos brasileiros e que têm empresas aqui nos Estados Unidos. Tá, só uma pergunta. Você começou a vir por essa indicação dessa editora, pelo livro. Como é que você começou a fazer a captação dos seus primeiros clientes aqui nos Estados Unidos? Como eles te conheceram? Eu quero saber. Foi através das palestras. E essas palestras, como que você conseguiu aparecer nessas palestras? Você buscou, a pessoa te chamou? É que assim, a pessoa que montou a editora, ela já também tinha essa parte que era essa parte que até agora, né? Gira o mundo inteiro. Que empreendedor, oh meu Deus, empreendendo mulheres, né? Mulheres empreendedoras, que é da Mayara Marinov. Então, a editora, então, que promovia esses eventos ao redor do mundo. Na realidade, ela tem uma empresa que chama DTL. Então, a DTL tem a livraria e tem toda essa rota, chama Rota da Empreendedora. Né? Então, eu comecei a vir para cá com a Rota da Empreendedora. E através disso, depois eu fui convidada com outras pessoas. Então, hoje eu venho com a Rota, eu venho inspirando mulheres, eu venho com várias para cá, né? Agora com a Highline também. High Level também. Então, assim, e é um network, né, gente? Uma coisa a gente tem que estar nos lugares certos, né? As pessoas certas. Pessoas certas, e aí Deus vai abrindo as oportunidades. É o que eu peço todo dia, Bia. Eu abro o olho e falo, Deus, me coloca no lugar certo com as pessoas certas. E aí, esse movimento foi natural? Quantos % do seu atendimento é concentrado no Brasil? Falando da sua empresa, né? Quantos % da sua rentabilidade está no Brasil? Quantos % está aqui nos Estados Unidos? Como que funciona? Hoje dá quase meio a meio. Se for ver bem, Bia, hoje dá quase meio a meio. Posso te falar. Mas assim, o que é bem bacana e é um propósito, né? Porque assim, desde que eu tenho essa profissão, o meu propósito sempre foi ensinar.
Porque eu falo que eu nasci professora, né? Então, tanto que com 21 anos eu comprei uma escola. E eu falo que hoje eu só mudei de público. Então, ensinar para mim é algo assim que me traz um propósito, me traz uma coisa maravilhosa, sabe? E eu acho que eu cumpro esse propósito e esse amor, né? Porque eu falo, quando você faz algo com amor, o olho brilha, né? E eu começo a falar, eu vejo, eu fui agora também no evento, eu começo a conversar com as pessoas, eu adoro conversar, porque essa é a minha parte. E a moça estava lá e ela falou que ia estudar, que ia dar certo. Eu falei assim, mas com esse olhar com esse brilho no seu olhar, você vai passar. E depois ela ficou atrás de mim o tempo inteiro agradecendo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não é só no Brasil e nos Estados Unidos, é no avião. Se eu falar para você, porque eu venho muito para cá, né? Não só palestrar, mas trabalhar também. Mas assim, quantas pessoas eu recruto no avião? Não, eu tenho histórias, Conta uma aí pra gente. Olha, vamos contar agora a penúltima de Chicago. Eu fui para Ohio, mas eu ia fazer uma ponte em Chicago. E aí eu sentei e sentou uma senhora do meu lado, Angélica. E comecei a conversar e contei a minha história. Gente, essa mulher, ela ficou assim encantada. Eu tenho até um testemunho que ela me mandou um áudio. E assim, quando eu comecei a falar desse método meu, que eu até vou falar, né, para vocês, que eu criei o método Fatos. Por que o método Fatos? O método Fatos eu registrei para que para que eu possa passar para as pessoas tudo que eu tenho nesse período de 20 anos, são mais de 20 anos que eu estou trabalhando já com isso, né? A inteligência emocional e a mental. Por que a mental também, antes até de terminar o caso da Angélica? Justamente porque lá no Brasil agora saiu uma lei, chama-se NR1. Sim. E eu me formei, eu fui uma das primeiras que eu fui fazer a ciência da felicidade. E como eu amo estudar, né? Toda educadora, né? Eu fiquei encantada. Fiquei encantada, assim, sabe? Com mais aprendizado, mais o que a gente pode fazer para as pessoas. Yoga do riso. Gente, é uma coisa maravilhosa, né? É mudança de estado interno, que é o que eu sempre trabalhei na PNL, né? Então, assim, e aí... Sentei no avião, comecei a conversar com ela e tal, e comecei a contar tudo. Eu contei minha história, depois eu contei o que eu faço, tudo. Ela ficou encantada e ela falou assim, o pouco que eu conversei com você, eu já mudei a minha visão, né? Principalmente com os filhos, porque ela estava sozinha, ela estava separada. Isso é muito bacana, né? Então, assim, eu falo que aonde eu vou, eu falo, não tem problema, e eu arrecado pessoas. É muito legal. Tem uma que uma vez É um também... imã, fofinho. É um imã dessa. É um imã da alegria. Esse amor. Esse amor. Eu sempre falo, né? Do Fatos, o que acontece? O Fatos é família, ancestralidade, porque quando você entende a sua família, você entende a sua ancestralidade, é natural a sua transformação. Por quê? Porque lembra que eu falei? A gente tem a ordem eu entro no lugar. Então, quando eu entendo da família, quando eu entendo da ancestralidade, quando eu entendo da ordem, aí da transformação, aí vem a ordem e vem o quê? A saúde mental. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, trazendo um pouco para o lado empresarial, né? Quem que você atende, que é o seu cliente, que você precisa do seu atendimento, que você indicaria, no caso, né? Como é que ele se autodiagnostica, entendeu? Tipo assim, eu tô precisando da ajuda da Sandra, né? E sabendo disso, quais os benefícios que o seu método traz para ele e para a empresa dele, no caso? Perfeito. O que acontece? A gente trabalha, eu tenho duas vertentes, né? Primeiro, eu falo, o triângulo. Primeira vertente é a fé e a saúde. Todo mundo tem que olhar, hoje em dia, né? Graças a todos esses recursos. Depois vem a família e depois vem o trabalho, né? Então, o que acontece? Quando você resolve esses dois, o trabalho flui. E isso se estende às empresas. Porque hoje as empresas estão muito abertas para olhar para isso. Até porque veio essa exigência, né? Que elas precisam ter pessoas especializadas como a gente para poder trazer isso para os funcionários. E a própria empresa, né? Por quê? Eu trabalho com existe na visão sistêmica as 3 leis. A primeira é a hierarquia. Quem veio primeiro pertence. Então, assim, quando a gente começa a entender fundador da empresa, o lugar das pessoas, então, assim, é uma coisa imediatamente muda. Então, primeiro a gente trabalha com a hierarquia. Depois a gente trabalha com pertencimento. Todos precisam pertencer. E às vezes, o que acontece? Nós somos seres humanos, né? E a gente vem cheio de crença e tal, e às vezes não tem esse ambiente na empresa ou até nas pessoas.
E aí a gente vai trazer esse pertencimento. E depois vem o equilíbrio, o dar e receber. Porque às vezes também as pessoas querem receber, eu sempre brinco, né? A pessoa que quer só receber, ela também não aguenta e sai. E a pessoa que quer dar, também não aguenta e sai. Então, assim, o equilíbrio. E quando eu tomo consciência dessas 3 leis, o que acontece? Eu começo a entender e começo a mudar. É assim, não tem como não mudar. Eu falo, se você vê, não tem como desver. Pronto, né? E isso... Eu acho que quem precisa de profissionais como a Sandra, eu te respondo fácil. Toda empresa que tem pessoas. Isso. E qual é o maior capital? O maior capital é o capital humano. Tem que ter, todo mundo que tem pessoas para cuidar das pessoas. E olha, isso, eu nunca vou esquecer essa frase. Qual é o maior capital? Eu estava lá fazendo curso de gestão em Harvard, ele falava muito, o nosso coordenador. O maior capital, o capital humano. Gente, isso eu estava falando em 2017, agora eles devem estar mais, né? Mas ele já falava. O maior capital, o capital humano. E eu acho que vai continuar sendo. Eu tava vendo, todo mundo fala da IA, que vai substituir, né, os profissionais e tal. E realmente vai substituir muitas tarefas, né? Mas não nós, graças a Deus. E eu acho engraçado porque eu tava vendo, quando você tá comprando coisas tava no aplicativo da Latam, e aí você tá lá, tal, não sei o quê, aí vem uma pergunta assim, se você quiser falar com um humano, tem uma taxa de tanto. Aí eu falei, olha só que legal, o que muita gente acha que a AI vai tirar, na verdade ela vai valorizar. Vai somar, olha na minha visão, né? Vendo, eu falei, vai valorizar o atendimento humano, agora ele vai ser valorizado, né? Então acho que tudo é uma questão de perspectiva, né? Mas eu acho que isso é fundamental, a gente não... Quais são as empresas que existem sem pessoas? Por mais tecnológicas que elas sejam. Mesmo a empresa que tem 2 pessoas. Quando as 2 pessoas se alinham, até nessas 3 leis, elas se alinham totalmente. Totalmente. E mesmo se eu for falar de IA, a base do conhecimento da IA é o ser humano. Assim, né? Com certeza. Exatamente. Deixa eu te falar, Sandra, você consegue dar, dentro dessa sua carreira, você contar um case de sucesso que o seu método revolucionou dentro de uma empresa, dentro de uma família, ou algum exemplo um pouco mais prático? Só pra gente entender melhor quais são os resultados. Olha, uma empresa que teve problema com faturamento, né? O que aconteceu? A pessoa que assumiu... Você pode falar qual o segmento da empresa ou não? Assim, são muitas empresas, eu não gosto muito de misturar. Não, tudo bem. Porque é mais fácil. Assim, se você fala, às vezes, né, a pessoa vai... Mas ok, ela estava com problema de faturamento e justamente a pessoa que cuidava do financeiro não parava ninguém. Não parava ninguém. E aí começaram a falar, olha, tem uma pessoa que vem e faz um diagnóstico, porque eu chego na empresa, eu vou fazer um diagnóstico, né? Só para vocês entenderem. Então, eu chego na empresa, eu vou conversar, vou fazer um diagnóstico, né? E desse diagnóstico eu vou traçar o plano. Então, por exemplo, essa empresa estava com esse problema e ela era até, na realidade, uma empresa era porte médio, tá? Não era muito pequeno. Então, assim, começava lá com a diretoria. Né? Então, vem a diretoria, depois veio os gerentes, depois a gente fala o chão de fábrica, que são as pessoas que trabalham na fábrica. E ali, o que a gente diagnosticou? Que houve um dos diretores lá, ele foi mandado embora injustamente, né? Então, o que aconteceu? Tiraram lembra que eu falo o pertencimento? Tiraram ele de pertencimento, porque assim, todo mundo tem que ser valorizado, né? Então, assim, o que aconteceu? Ali, quando eu fiz o diagnóstico, eu comecei a trabalhar com eles, eu fiz, cada um foi fazendo, né? E aí eu fui fazendo esse primeiro com os diretores, depois, então, eles foram tomando consciência. Aí, quando chegou na fábrica, gente, você tem que ver como aquilo, assim, expandiu. Por quê? Lembra que eu falo do começo? O conhecimento. Gente, a gente esquece, porque é fácil o conhecimento dos diretores, dos gerentes, mas e o pessoal que não tem essa oportunidade, né? Então, o que acontece? A gente resolveu isso. Aí começou o próprio gerente que trabalhava nessa parte, ele honrou ali, porque a gente precisa honrar onde a gente está, precisa agradecer as pessoas que passaram, né? E muitas vezes, inconscientemente, a gente não percebe isso. Então, assim, depois eles me passaram, né, depois de um tempo, o quanto foi bom e o quanto ali a pessoa que trabalhava com o financeiro transbordou na empresa. Então, assim, e são vários casos, né? São vários casos, cada um é por isso que eu falo, você tem que chegar na empresa e tem que fazer o diagnóstico. Primeiro fazer o diagnóstico, aí depois você vai determinar. Mas, assim, o resultado é sempre maravilhoso. Que legal. E outra coisa,
uma dúvida agora minha. É muito diferente o perfil de atendimento, a preocupação do empresário brasileiro com o grupo, né, dele, com o que você percebe aqui nos Estados Unidos? Porque a gente sabe que no Brasil a gente tem a legislação brasileira de trabalho, né, ela é muito mais severa do que a americana. Tudo bem que aqui é por estado, mas é muito mais severa, você tem muito mais responsabilidade e tudo mais. Aqui, por exemplo, não se tem nem férias, não tem nada. Então você percebe que é muito diferente a visão do empresário para com o time nos Estados Unidos e no Brasil, ou não? Não, tem um pouquinho de diferença, sim. Até porque aqui trabalha por hora, né? Então, você tem que trazer o teu time daqui, entender que ele naquela hora fazer o melhor, né? Porque senão, você acaba não tendo uma equipe. A maioria tem o house clean, que chama, né? Então, assim, a gente vem e ajusta essa equipe, né? Ou a gente, por exemplo, pessoas que têm estabelecimento, eu trabalho com uma bakery, então eu treino o pessoal para elas poderem entender, né, todo esse diagnóstico da empresa, para poder aquilo ficar junto, né? Mas a minha pergunta é assim, Sandra, a mentalidade do empresário no Brasil para com o time é igual à mentalidade do empresário americano para com o time? Não é. É diferente? É diferente, até porque no Brasil, como você falou no começo, é muita exigência. Acaba que ele é obrigado. Ele é obrigado, sabe? Às vezes, não, tanto que exige, ele, que a gente estava falando, não olha para o ser humano. Porque ele vira um número de tem que pagar isso, imposto, não sei o que lá. Então, é diferente. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. A relação empregador no Brasil é completamente diferente aqui dos Estados Unidos. E para ambos os lados. Sim, tem vantagens e desvantagens, né? Isso. Eu acho que o que a Bia está querendo saber é assim, quais são as maiores dores do empresário americano, né? No empresário dos Estados Unidos. Pode ser um brasileiro aqui nos Estados Unidos, alguém que empreende aqui em relação a pessoas. E fazer a contrapartida também no Brasil, né? Quais são as maiores dores do empresário, do empregador no Brasil? Por incrível que pareça, são as pessoas. Mas assim, consegue dar uma diferença um pouco mais prática? É assim, olha, lá no Brasil, a gente tem um diagnóstico mais por causa do favorável, por causa da empresa, a segurança, tem muito mais segurança lá, né? Diferente daqui. Aqui Tá falando de segurança para o empregado. Para o empregado, exatamente, né? E também a empresa tem muito mais compromisso. Aqui não, aqui às vezes a pessoa é a empresa, né? Então a pessoa, ela está muito mais interessada e muito mais focada para que isso venha a dar certo aqui, né? Então assim, como eu trabalho com pessoas, eu consigo diagnosticar pessoas, né? Então assim, em termos existe essa diferença, com certeza, mas a gente fala diferença, mas não deixa de ser, somente o brasileiro aqui, ele não deixa de ser brasileiro. Ele traz os costumes, né, as crenças. Então, assim, é algo bem valorizado também, né, essa coisa. Porque senão, o americano não tem muita essa coisa de comunicação, né, e os brasileiros, eles precisam aprender também a cultura daqui, porque a cultura daqui é diferente do Brasil, né, então não tem como. Tem como, né? Por isso que eu falo que existe diferença. No Brasil existe uma certa cultura e aqui é outra cultura. O que eu ajusto é justamente isso, né? Eu ajusto a saúde mental das pessoas para que elas estejam aonde for. Seja aqui, seja na Europa, seja aonde for, a gente tem que saber, né? Qual é a nossa forma de trabalhar, né? E a empresa também, porque a empresa, olha, eu estive em Dubai, eles incentivam muito as empresas para ir para lá, só que você tem que seguir normas de lá. Né? Eu fui aqui também. Exatamente. Então, assim, a nossa cultura é uma cultura, mas a gente tem que vir e saber a cultura aonde a gente está, que país que a gente está. Não só cultura, leis, exatamente. Costumes. Exatamente. Agora, o que todo mundo tem são as pessoas. Então, é isso que eu trabalho. Eu trabalho com pessoas. Eu adoro as pessoas, transformar as pessoas. E, Sandra, e a história do seu livro? Conta aqui um pouquinho pra gente. Então, a história do meu livro é assim, ó. Eu fui... ontem eu recebi um feedback maravilhoso. Eu escrevi esse livro, chama-se Superação. Não é a superação, mas é uma superação. Por quê? É um trocadilho. Porque o que acontece? Lembra que eu falei? O conhecimento salvou minha vida 2 vezes. Não que não tenha dor, tá? As pessoas falam, não, eu tive muita dor. Só que com o conhecimento, eu diminuí esse tempo,
E eu consegui colocar as coisas no lugar mais rápido, porque a gente fica muito sensível e tal, né? E aí, o que acontece? Quando eu fui escrever esse livro, eu comecei por septênio. Por quê? Porque, assim, eu queria contar dessa Sandra, que é essa Sandra educadora, né? Até chegar nessa Sandra, eu falo que é a Sandra transformadora, porque hoje eu transformo as pessoas, né? Mas vem dessa Sandra educadora. Então, eu começo a contar os septênios. E aí, o que acontece? As pessoas... É muito legal, gente. As pessoas vão... Uma se identifica do 0 ao 7, a outra se identifica do 14 aos 21, a outra se identifica dos 30, assim, sabe? É muito bacana, porque eu faço 5 septênios, né? Então, assim, é muito legal que elas vão se identificando. E ontem teve um feedback de uma moça que comprou lá no evento que eu fiz agora na sexta-feira. E aí ela falou assim, ela leu o livro no sábado, que isso também eu fiz um livro pequeno. Por quê? Porque uma vez, quando eu estava ainda só fazendo coach, eu li um livro e ele conta que ele ensinou o coach para as pessoas que lavavam privadas. E aquilo me deixou muito assim, impactada, né? Gente, olha isso. E ele conta no livro o que aconteceu. E eu falei, então eu quero um livro assim. E aí, essa pessoa testemunhou, ela falou assim, eu lendo o primeiro septênio da Sandra, eu me identifiquei na história dela. Então, eu entendi o que está acontecendo hoje comigo. Não era hoje, é lá nos 7 anos. E quando eu olho para os 7 anos, ela falou, pronto, virou a chave. E eu fiquei tão feliz. E assim, cada um tem um feedback, é muito legal. Cada um se identifica num septênio. Né? Que legal. Caso esse septênio é que você conta... Cada 7 anos. Então, a sua história a cada 7 anos. Cada um se identifica com o período da sua vida, digamos assim. Isso. Porque junto com a história, eu sempre falo do que eu fiz, da neurolinguística, da neurociência, da física quântica, tudo isso. Então, as pessoas vão se identificando. Agora, eu estou como coautora em mais 2 livros. Lembra que eu falei que eu fiquei apaixonada pela ciência da felicidade, e eu estou como coautora de um livro que vai sair agora, o mês que vem. Legal. E eu falo, agora voltando, né, sobre o fatos. Eu uno a ciência da felicidade com o método fatos. E aí eu trago toda essa dinâmica nas empresas, porque é o que eu falo para vocês, família, ancestralidade, transformação, ordem e saúde mental. Outro dia eu cheguei no meu empresa e falei, é isso que eu quero, Sandra. Falei, que bom. Então, assim, eu tenho esse e também tenho o que nós fizemos lá, o do Relevo. Também escrevi um capítulo falando sobre o Fatos também. Então, assim, o Fatos vai ficar bem aqui nos Estados Unidos dessa vez. Legal. Praticamente eu estou trazendo bastante agora o Fatos. E a gente está encaminhando para o final, Sandra, mas eu queria que você desse uma dica para quem está no Brasil e quer começar a atender aqui nos Estados Unidos. Quais são os passos que você acha que a pessoa deve seguir para ela começar a abrir o mercado americano? Ela primeiro precisa conhecer pessoas que estão aqui, porque o network é fundamental, né? Eu sempre sou muito grata. Então, assim, essas pessoas que eu consegui, elas foram me levando, né? E outra é participar de eventos, porque foi nos eventos que eu comecei a vir aqui como convidada, que depois eu comecei a trabalhar. Então, vir. E sempre assim, tudo na vida precisa investir, né? E houve um investimento. Não tem como não investir, né? Porque às vezes a pessoa fala, ai, né, eu não quero. Eu falo, gente, é o equilíbrio, né? Comece a investir, depois você vai receber. Então, assim, eu acho que são as 2 dicas. É vir em eventos e ter um network aqui, aquela coisa, sentar na mesa certa. Perfeito, Sandra. Muito bom, muito bom. Só pra gente finalizar aqui, quais são os próximos planos da Sandra como empreendedora? Assim, em relação aqui aos Estados Unidos, que é o público que a gente está falando mais. Agora eu já tenho, eu vou estar em Harvard também fazendo agora como convidada, não mais como participante, não só como estudante. E eu venho agora em outubro também vai ter mais uma rota da empreendedora, que a gente arrecada as mulheres, né? Junta as mulheres. E eu acho que para esse ano é isso, né? Agora para o ano que vem. É que assim, eu tô lá. Nunca sabe, porque os convites vão aparecendo. Aparece o convite, eu já pego o avião e já tô aqui. Porque para mim virou uma ponte aérea, né? São Paulo e Estados Unidos. Mas agora, para o mês que vem, eu tô indo para a Europa. Então eu vou dar uma palestra lá em Portugal e depois na Suíça. Que legal. Então vai ser bacana também. E eu já tive a oportunidade de falar com pessoas da Suíça. E eles estão me esperando lá, eu estou muito feliz com isso. Então, ainda esse ano tem muita coisa para acontecer, né? E tem o lançamento desse outro livro, que fala sobre felicidade. Então, tem bastante coisa para acontecer.
Foi um que legal. prazer te conhecer, muito bom. Eu que Ó, agradeço. a energia dela é um negócio contagiante, tá? Você tá aqui, por isso É que é o verdade. imã, né? É. Ela deve atrair muita gente mesmo que quer estar nessa energia boa, Se vocês me positiva. permitirem, eu falo uma coisa sempre. Nós somos o que vibramos. Então, a gente precisa tomar consciência. Lembra que eu falo muito tomar consciência? Toma consciência da sua vibração. Porque somos seres humanos, não é todo dia que a gente tá assim. Você pensa que eu acordo assim? Não. Eu tomo consciência, porque às vezes eu tô para baixo. Tô muito para baixo também, mas eu falo, opa, onde vai me levar? Deus tá onde? Lá em cima, não tá lá embaixo, né? Claro. Tudo tá lá em cima, então vamos olhar para cima, vamos... E esse autodesenvolvimento alto, a gente tem que olhar pra gente. Se motivar, né? Se Se automotivar, né? Então, assim, eu falo, não é todo dia que a gente tá. E quando você vibra, essa vibração vai fazer o quê, Bia? É o que você tá falando. Atrai. Atrai. Eu atraio tanta gente, vocês não têm ideia. E por quê? Porque eu amo o ser humano. E uma coisa que a gente aprende na visão sistêmica é o não julgamento, né? Então, assim, e é um treino, viu? Porque o ser humano julga. E aí tem hora que eu falo, opa, mas assim, mas é uma coisa tão, a gente fica tão leve quando a gente para um pouco de julgar, sabe? Você fala, aceita, é daquele jeito, porque cada um é um, né? E sobre o conhecimento, eu falo, né? O conhecimento salva, mas a ação transforma. Show. Ah, Obrigada, Sandra. Eu que Muito agradeço. obrigada. Obrigada, Sandra. Você. Tchau, tchau.